Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos ao 61º dia da leitura bíblica paralela. Que bom ter você aqui conosco nesta sexta-feira, é um feriado, sexta-feira da paixão, onde relembramos o momento que Jesus se entregou por nós naquela cruz, né? Jesus, ele se entregou para que eu e você fôssemos salvos. Vamos orar ao Senhor pedindo graça, revelação, entendimento sobre o estudo de hoje. Nós estaremos estudando Números 15, 16, Marcos, o capítulo 9, do versículo 1 ao 29 e o Salmo 44. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essa leitura bíblica, te pedimos revelação, entendimento de tudo aquilo que for lido, que o Teu Espírito Santo traga revelação, traga luz, que cada palavra proferida seja direcionada pelo Teu Espírito Santo e que os meus irmãos, lendo, ouvindo essa palavra, possam entender o grande amor que o Senhor tem para com eles. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Números 15, ele vai estabelecer algumas distinções, entre o pecado deliberado e o pecado involuntário, mostrando que a santidade de Deus, que perdoa o erro não intencional, mas julga aquela rebelião arrogante, E nós vamos ver aqui no final desse capítulo também o julgamento severo sobre um homem que estava apanhando lenha no dia de sábado, E Deus, após essa passagem, vai trazer uma instrução para que aquele povo fizesse franjas, nas suas vestes, como um lembrete visual dos mandamentos de Deus. Ou seja, para que eles olhassem e se policiassem, para que eles não viessem a serem infiéis, com o Senhor. Ele inicia aqui o capítulo 15, falando das ofertas, O versículo 3 fala: apresentar ao Senhor oferta de bois, de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. E ele vem trazendo aqui algumas especificações, de cada oferta, falando aqui do cordeiro, falando do vinho, a oferta de cereal, que era 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo, e vai enumerando aqui várias orientações acerca desse sacrifício, desse holocausto aqui. E no versículo 21, diz assim: em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que os ordenou e pelas suas gerações. E se isso for feito sem intenção, e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. E o versículo 30 vai dizer: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo. 31. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Então, mostrando aqui a oferta, a graça de Deus para o pecado involuntário, como uma expressão de misericórdia divina, Então,
As ofertas para os pecados não intencionais revelam que Deus não espera a perfeição, mas Ele provê caminho para a restauração quando falhamos sem intenção. Nós sabemos que muitas vezes tem aquele pecado que nós cometemos, que nós planejamos, que nós sabemos que vamos pecar e pecamos por decisão própria. E aqueles que é muito rápido, é uma situação que ocorre na nossa vida e sem aquela intenção, por sermos falhos, por causa da nossa natureza, nós acabamos pecando, né? Então, Deus trazendo para aquele povo esse entendimento, né, acerca do pecado deliberado, ou seja, o pecado voluntário, e para o pecado também involuntário, né? No versículo 32, vai começar uma história, né, de eles encontrarem um homem recolhendo lenha no dia de sábado. E quando eles encontraram aquele homem, eles prenderam aquele homem, levaram aquele homem para Moisés, Arão e toda a comunidade, porque eles não sabiam o que fazer, porque eles tinham entendimento, o Senhor já tinha sido bem claro que no dia de sábado eles não poderiam trabalhar, eles tinham que descansar, o sábado era o sábado do Senhor. E o Senhor e Moisés e Arão apresentaram aquela situação diante de Deus, e Deus então determinou que aquele homem fosse executado, né? Que ele fosse apedrejado fora do arraial. E assim eles fizeram. Mas o Senhor trouxe para eles uma direção, um ensinamento, que eles fizessem, né, borlas nas extremidades das suas roupas e colocassem um cordão azul em cada uma delas. E isso deveria ser feito em todas as gerações, de modo que quando eles virem, né, essas borlas, eles lembrassem dos mandamentos do Senhor e eles não se prostituíssem, eles não pecassem, né? Que as inclinações dos seus corações e dos seus olhos estivessem somente para Deus e não para o pecado. E no versículo 40 ele diz: assim vocês lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E nós vamos ver que até hoje o povo judeu, nas suas vestimentas, eles utilizam, né, esse cordão azul e essas borlas, né, ou tem um outro nome também, né, que é franja, né? Essas franjas que são utilizadas nas suas vestimentas justamente para lembrarem dos mandamentos do Senhor. Amém? Nós temos que entender que em Cristo, né, seja o nosso pecado involuntário, o nosso pecado voluntário, quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são perdoados, né? Tanto o pecado da fraqueza, né, ou seja, aquilo que a minha carne me inclinou a fazer, ou seja, de maneira involuntária, como o pecado da rebelião, né, aquilo que eu me rebelio contra Deus, aquilo que eu levanto contra Deus de maneira deliberada, por livre escolha, eu decido pecar, né? Em Cristo Jesus, nossos pecados, eles são perdoados para sempre. Então nós temos que nos entregar ao Senhor diariamente, buscar nele misericórdia, clamar por misericórdia e levar os nossos pecados aos pés do Senhor. Número 16 vai falar sobre a rebelião, né, que Corá, Datã e Abirão levantaram contra Moisés e Arão. Corá, ele era um levita, né, e ele quis argumentar que toda a comunidade era santa e não somente ali a liderança, e questionou, né, e levantou um questionamento acerca da liderança de Moisés e do sacerdócio
de Arão, né? Mas e nós percebemos que essa rebelião era uma rebelião por inveja, né? Ele queria estar no lugar ali de Arão. O levita, ele queria ter um papel de sacerdócio também. E Moisés, ele responde, né? Não com defesa própria, mas com submissão total à vontade de Deus. E o Senhor vai fazer um julgamento que nós vamos ver aqui nesse capítulo 16. No versículo 2 fala que, então, que Corar, né, Datã e Abiram, eles se insurgiram contra Moisés. E com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do conselho. Então eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e eles começaram a dizer: basta, a assembleia é toda santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que você se coloca acima da assembleia do Senhor? E a gente vai perceber que durante todo o desenrolar dessa história, a humildade de Moisés, né? A submissão de Moisés diante da vontade de Deus, né? Então Moisés se prostra, né? Coloca o rosto em terra e ele clama ao Senhor por uma solução sobre aquela demanda. E Deus então mandou que aqueles homens, né, pegassem os seus incensários, né, colocassem fogo e apresentassem perante o Senhor. E quem o Senhor escolher será o homem consagrado. E nós vamos ver que o Senhor, então, ele faz uma escolha, né? Ele se levanta, né? E ele revela que a intenção do coração daqueles homens, né? Que era uma intenção realmente de rebelião, né? Era uma rebelião disfarçada de espiritualidade. Nós percebemos que Corá, ele usou até uma linguagem piedosa, né? Mas a verdade era algo que ele queria porque estava no seu coração. E aí, querido, nós temos que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes a rebelião, ela vem disfarçada de zelo espiritual. As pessoas se levantam contra a autoridade constituída por Deus, com a desculpa, com o argumento de que querem mostrar os erros, apontar os erros, mas na verdade o que está no coração é expor, né? Então nós temos que tomar muito esse cuidado com a rebelião, né? Vamos ler aqui e voltar para o texto. E eles se levantaram várias vezes falando que Moisés tirou eles da terra, prometeu levá-los para uma terra que manasse, que mana leite e mel, né? E essa terra não, eles ainda não tinham tomado posse dessa terra, né? E Moisés, então, ele se indigna e ele diz ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se pela manhã ao Senhor. Você, eles e Arão, cada um pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. E assim aconteceu, né? E quando eles se reuniram ali na tenda do encontro, né? A glória do Senhor apareceu para toda aquela comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão, versículo 21, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então a intenção do Senhor era destruir toda aquela comunidade. Moisés e Arão então se prostram diante do Senhor e clamam, né, por misericórdia. Ele fala: olha, por que o Senhor vai matar todos se só um homem pecou? Então o Senhor diz: olha, afaste a comunidade das tendas de Corá, Datã e Abirão.
E assim eles fizeram, e o Senhor trouxe um julgamento, né, sobre aqueles homens, de modo que a terra se abriu, né, a terra abriu, como se abrisse uma boca, e engoliu, né, aqueles 3 homens juntamente com suas esposas e filhos, né, e tudo quanto eles tinham, né. E eles desceram, no versículo 33 fala, desceram vivos à sepultura com tudo que possuía. A terra fechou sobre eles e pereceram dentre a assembleia. E após a terra consumir Datã, Abirão e Abiú, Corá, Abirão e Abiú, veio fogo, né, da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Aqueles que seguiram os rebeldes, né, também foram consumidos. E aí nós percebemos no versículo 41 que no outro dia a comunidade de Israel veio novamente queixar-se contra Moisés e Arão, justamente pelo que tinha acontecido no dia anterior. Eles falaram, vocês mataram o povo do Senhor. E novamente a glória do Senhor apareceu, e a intenção do Senhor era acabar, era consumir aquele povo, né? E Moisés e Arão, então, eles se prostram, eles pegam, eles correm, né, no meio do povo, e o Senhor começa a lançar uma praga, né, uma praga ali no meio do povo, que o povo começou a morrer por causa dessa rebelião. Foi algo instantâneo. Aqui na Bíblia não fala que tipo de praga que era, mas fala que o povo estava morrendo. Então, Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Mas nessa praga aí, 14.700 morreram daquela praga, além daqueles que haviam morrido por causa de Corá. Então, nós percebemos aqui, queridos, que a rebelião é algo muito sério. A rebelião traz morte. E foi isso que aconteceu com a comunidade de Israel, né? E essa lição traz para nós que Corá, né, que desafia a autoridade estabelecida por Deus, ele prefigura todos os que rejeitam a autoridade de Cristo. A terra que engole os rebeldes vivos aponta para o juízo eterno que aguardam aqueles que rejeitam a Cristo, né? A gente vai ver lá em Apocalipse 20 falando do lago de fogo. Então, que o nosso papel diário seja de orarmos ao Senhor e repreender de nós qualquer espírito de rebelião. Por mais boa intenção que nós tenhamos, nós temos que orar para que aquilo que nós vamos fazer não seja contrário à palavra de Deus. Que nós não venhamos jamais levantar contra a autoridade de Jesus, aquilo que Jesus tem para mim e para você. Amém? Marcos capítulo 9, nós vamos ver aqui a transfiguração no monte, e logo após a transfiguração nós vamos ver que os discípulos se sentem impotentes, né, para orar e curar um menino, né, que estava enfermo, né, que estava possesso por espírito imundo, né. Versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles.
Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E aí nós vamos perceber que Pedro, né, que era o mais afoito, sanguíneo, fala: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. No versículo 7, a nuvem, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, ouçam-no. Então o Senhor trazendo aqui, né, nessa transfiguração, a antecipação da glória pascual de Jesus. Jesus, ele seria glorificado, não apesar da cruz, mas através da cruz. Esse mostrando, né, o seu poder, a sua glória, né, o seu poder de salvar o homem perdido. E o que chama a atenção é essa voz, né, ouçam, né, não é uma sugestão, é um comando que eles dão ali, que essa voz dá para os discípulos, né, de ouvir Jesus, né, Jesus acima de Moisés, ou seja, acima da lei, e de Elias, né, que representa os profetas, né? Então, mostrando que Jesus não é mais um profeta, ele é o Filho amado do Pai, cujas palavras têm autoridade final sobre as nossas vidas. E no final desse capítulo, nós vamos ver aqui um homem, né, que ele aparece no meio da multidão, trazendo um filho que está com um espírito que impede aquele jovem de falar. E aquele espírito machucava aquele jovem, né, jogando ele no chão, jogando ele no fogo, né? Ele espuma pela boca, ele range os dentes, né? Uma situação triste, lamentável, porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele quer destruir a maior criação feita por Deus, que é o ser humano. Então o diabo vem realmente para destruir, trazendo miséria, trazendo engano. E quando o ser humano entra numa situação de tão decadente, né, onde espíritos imundos incorporam no corpo das pessoas, é isso que ele faz, né? Joga a pessoa no lixo, escraviza, domina, né, o corpo da pessoa. E isso estava acontecendo com aquele jovem. E aquele pai, né, ele fala assim: olha, eu até trouxe ele para aqui, para os seus discípulos, né? Mas ele não conseguiram, né, expulsar esse espírito imundo. E aí Jesus no versículo 19 falou: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino. E Jesus trouxe aquele pai trouxe aquele menino, né? E foi perguntado desde quando ele estava assim, foi informado que desde a sua infância. E aquele pai fala assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus fala: se podes? Ou seja, questionando ali as palavras daquele homem. E ele afirma: tudo é possível àquele que crê. E aquele pai falou: eu creio, e ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E Jesus então repreendeu aquele espírito imundo, ordenou que aquele espírito mudo e surdo, né, deixasse aquele jovem, e assim ele fez. E Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E aí, depois de estar numa casa, Jesus pergunta, né, os discípulos melhor, né, eles perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus falou: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, mostrando que a nossa vida é uma batalha espiritual e que há situações que nós temos que estar mais do que preparados. Nós temos que jejuar e orar constantemente, mas para alguns momentos, para algumas batalhas que nós enfrentamos,
é necessário que nós nos preparemos melhor, né? Que nós nos capacitemos, que nós nos aproximemos mais do Senhor. Finalizando a leitura de hoje, o Salmo 44 é um salmo de lamentação que vai expressar a crise de fé mais profunda, né? O povo de Deus sofre derrota apesar de sua fidelidade à aliança. Então nós vamos ver aqui que o salmista ele vai fazer ele vai lembrar, né, dos grandes feitos, né, o que Deus fez no passado, né, como que Deus expulsou as nações, como que Deus venceu por eles, né, mostrando o poder do Senhor. Eu vou ler apenas alguns versos, né. Aqui no verso 2 fala: com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. E o versículo 23, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre. Então, mostrando aqui um clamor, né, diante das dificuldades, né? Então, eles relembrando os grandes feitos do Senhor, quando ele estava fazendo essa oração aqui, clamando por socorro. Tudo isso que lemos aqui nesse dia, irmãos, vai apontar para Cristo, né? Cristo é aquele que cumpre a distinção de Números 15, né? Não apenas perdoando o pecado involuntário, mas carregando a punição pela rebelião deliberada na cruz. É aquele que enfrenta a rebelião de Corá, conforme lemos em Número 16, não com julgamento imediato, mas com paciência que leva ao arrependimento, e finalmente com justiça que defende sua autoridade. Ele é aquele transfigurado no monte, em Marcos 9, revelado em glória como filho amado, mas que desce voluntariamente ao vale do sofrimento para curar os quebrantados. Então que hoje eu e você possamos reconhecer a nossa condição, não com desespero, mas com honestidade, porque quando nós somos honestos, abre o caminho para a graça e a misericórdia de Deus. E quando você sentir que a sua rebelião, que o seu pecado é muito grande, lembre-se, Cristo ele orou pelos que o crucificaram. Então clame ao Senhor por misericórdia, por perdão. Amém? Em Cristo, a nossa incredulidade é fortalecida. Em Cristo, o nosso sofrimento é transformado. Em Cristo, o nosso abandono é substituído pela presença eterna de Deus. Então, entregue a sua vida ao Senhor, as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus pecados, aquilo que te causa angústia, aquilo que te leva a sofrer, coloque diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que muda o ambiente, ele muda a história do ser humano. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir essa mensagem, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.